Vamos lá, segundo bimestre, métodos numéricos em engenharia mecânica. Em tese, a gente vai ver basicamente dois tópicos, os métodos de elementos finitos e as suas aplicações, algumas aplicações aí a gente vai estudar. E os métodos dos volumes finitos. Um nome muito parecido, muda dois termos ali, o D e elementos e volumes ali, né? Então, basicamente, a gente vai ver hoje começar a teoria básica dos elementos finitos, ver alguma introdução, uma aplicação bidimensional, que a gente já viu, que é transferência de calor bidimensional. Depois a gente vai passar para análise de treliças e vigas, isso, treliça, no caso, bidimensional, unidimensional, a gente vai ver, transferência de calor unidimensional hoje. Na próxima aula, transferência de calor bidimensional. Na seguinte, análise de treliças e vigas, certo? Aí a gente finaliza essa parte de elementos finitos. Vai ver 4 aplicações, se eu não me engano. As duas, né, de transferência de calor uni e bidimensional, e as duas de deslocamento de estruturas, né, ou análise estrutural, que é de treliças e vigas, ok? Treliça, né, só tem bidimensional, a gente não vai ver tridimensional, não tem tempo hábil para isso, para ver análise de elementos finitos para treliças tridimensionais, então só treliças bidimensionais e vigas também. Depois a gente vai para volumes finitos, novamente, né, definição, formalizar o que é um volume finito, e a gente vai ver algumas aplicações aí dos volumes finitos também. Isso mais para o final do bimestre, ok? Então, hoje a gente vai começar uma introdução dos métodos de elementos finitos. Também, eu vou, para não ter que ficar falando toda hora, métodos de elementos finitos, o MEF, que é o método de elementos finitos abreviado, ou Finite Element Methods, né, daí em inglês. Então, basicamente, é um método que foi desenvolvido para resolução, assim, né, matematicamente, a resolução de equações diferenciais parciais. De segunda ordem, primeira ordem também e segunda ordem. Na engenharia, a gente vai utilizar para resolver as aplicações das equações diferenciais parciais. Então, uma equação de transferência de calor, combustão de calor, tanto faz. Uma equação de deslocamento dos nós de uma estrutura. Então, a gente, em tese, matematicamente, ele foi desenvolvido para resolver aproximadamente, né? Resolver numericamente equações diferenciais parciais. Na engenharia, a gente aplica aos nossos problemas da engenharia em si, que também são modelados por equações diferenciais parciais. Não vamos, em geral, a gente trabalha soluções de equações diferenciais parciais por séries de potências, a gente não vai desenvolver séries de potências aqui, seria um curso de equações diferenciais parciais, a gente aprenderia a resolver pelas séries de potências, então a gente vai ver soluções aproximadas, soluções numéricas, como a gente já estava fazendo, para as equações diferenciais parciais. Então, aqui, né, a ideia central do método de elementos finitos é o quê? Pegar um problema real, um modelo real lá que a gente tem, e discretizar ele, e em vez de resolver ele por inteiro, resolver pedacinho por pedacinho. E essa discretização que geram os tais elementos finitos. Então, em tese, cada elemento é vamos dizer assim, uma barrinha, né, que tem um ponto ou um nó inicial e um nó final. Então, a gente pode pensar que, basicamente, mais ou menos o que a gente estava fazendo nas diferenças divididas, só que lá a gente sempre fazia a discretização, ou gerar a malha, era uma malha quadrada. Nos elementos finitos, em geral, a gente cria malhas triangulares. Devido à geometria do triângulo, que é mais simples do que a geometria do quadrado, menos lados, mais fácil calcular a área e tudo mais. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Pegar um problema, um elemento e criar uma malha em cima desse elemento, em geral, utilizando triângulos, e muito mais simples. Também tem toda aquela ideia de, para descrever um plano, se precisar de 3 pontos, ou seja, qualquer, né,
3 pontos sempre geram um plano, então também tem essa ideia do triângulo. Cada ponto é um vértice do triângulo, por isso que a gente tem 3 pontos, beleza? Algumas aplicações aí dos elementos finitos, aqui não só na área de engenharia mecânica, mas o método dos elementos finitos é um método muito abrangente. Ele tem desde, por exemplo, aqui, estruturas, análise de estruturas oceânicas, navios, veículos rodoviários, ferroviários, hidrogeradores, estruturas aeroespaciais e aviões, mecânica estrutural, basicamente, né, tudo que de cima está falando de mecânica estrutural, mas outras formas, por exemplo, pontes, essas coisas assim. Mecânica computacional, mecânica dos fluidos computacional, mecânica computacional dos fluidos, acho que está trocado esses dois termos. Condução do calor, que a gente vai ver, também eletromagnetismo. Então, ele é bem amplo a sua aplicação. A sua teoria é bem pesada mesmo, o embasamento matemático dele é bem pesado, porém, a sua aplicação em sistemas, vai ver que não é tão complexo assim quanto é a sua teoria. A maioria dos métodos, né, tem uma formalização matemática muito pesada. Quando a gente vai para as aplicações em geral, como a gente trabalha com muita simplificação, para poder, né, a gente não vai resolver o problema de forma exata, a gente vai resolver o problema de forma aproximada, trabalha com aproximações para facilitar a solução. Senão, até mesmo a solução aproximada fica inviabilizada devido à complexidade da implementação da solução. Então, aqui, como eu falei, a gente vai ver 2 aplicações, né? Dá para falar 3, né? Só que separado em 4 partes. 2 partes para transferência de calor, bidimensional e unidimensional. Uma para treliço, deslocamento nodal, e para carregamento de vigas. 3, entre aspas, né? 3 aplicações apenas. Por que a gente vai ver mais? Porque não dá tempo. A teoria, né? Embora a gente não vai aprender a fundo a teoria, mas ela é bem extensa para aplicar em vários em outras áreas. Por exemplo, tenho 2 ou 3 livros só de elementos finitos. Então, um livro, a gente consegue fazer um semestre inteiro de disciplina. Então, realmente, trabalhar metade de um bimestre com métodos de elementos finitos não dá para desenvolver muita coisa mesmo. Então, aqui, uma ideia, mais ou menos, né? Aqui os desenhos não ficaram perfeitos, aqui ficaram meio apagados, mas a gente tem aqui a ideia de aqui um recorte, né? De um bloco de um motor. Aqui tem aqui a camisa do cilindro, né? O cilindro em si, a camisa, que tem outro cilindro recortado. E o que foi feito? Pegou o sólido em si e criou-se uma malha por todo o sólido. Aqui tem uma malha com retângulos e quadrados. Aqui nessa área verde, são uma malha com triângulos. Estão separados em 2 partes. Né? A parte roxa aqui são a malha, se vocês olharem, são retângulos. E a parte verde, a malha é triangular. E aqui está uma visão diferente, né? Uma visão de outro ângulo do mesmo bloco. E aqui toda só da parte verde, obviamente, né, onde a malha toda é triangular. E aqui foi feita a análise e aplicação dos elementos finitos. Aqui a ideia era calcular o panorama de tensões, né, onde tem as partes críticas do bloco, onde tem uma menor ação do bloco, acho que, se eu não me engano, aqui ele estava em funcionamento e foi feita análise, a simulação matemática aqui com os elementos finitos para as tensões em cada ponto. Obviamente, como a gente já viu, quando a gente trabalha com diferenças finitas, a gente não consegue calcular, até podemos calcular para todos os pontos, porém, nossa malha vai ficar imensa, o número de cálculos vai crescer exponencialmente, então, quando a gente faz essa discretização, já é uma forma também de a gente diminuir o número de pontos que a gente está estudando. Senão a gente vai ter que colocar lá em infinitos pontos, né, para varrer todos os pontos do sólido, fica inviável de se desenvolver. Então, isso aqui, basicamente, a gente já sabia mais ou menos a ideia de criar uma malha em cima de algo. A gente trabalhou só com malhas unidimensionais e bidimensionais, né? Não vamos trabalhar com tridimensional. A gente fez malhas quadradas, né, ou
quadrados, ou em relação, assim, quando a gente dividiu a barra, né, que era a uniaxial, a gente trabalhou com uma malha que era só repartir, subdividir a barra em vários pedacinhos menores. Então, aqui o desenvolvimento, como que a gente vai aplicar? Em tese, a gente segue essa ordem, mas não necessariamente tem que ser fixa isso, a gente pode também fazer algumas etapas ao mesmo tempo. Por exemplo, primeira coisa, desenvolvimento das equações de elementos, discretização do domínio. Na verdade, esse aqui pode ser feito junto com o primeiro, né, de gerar a malha, com a geração da malha, descrever qual é o domínio, quais são os elementos que a gente vai aplicar, ou quantos elementos a gente vai ter que aplicar, montar as equações. Depois que a gente descreveu a malha, definiu quantos elementos a gente tem que montar as equações por elemento. Uma das últimas partes, né, introduzir as condições de contorno. Se a gente está trabalhando numa carregamento, tem que colocar as forças. Se a gente está trabalhando numa transferência de calor, tem que colocar as temperaturas. Então, a adição das condições de contorno, certo? São uma das últimas partes. A solução e depois, né, implementação, entre aspas, né, cálculo da solução é a implementação dessa solução. Então, essa solução é viável? Tem uma fonte de calor na esquerda, uma fonte de calor na direita, ambas, sei lá, cedendo, talvez lá, 100 graus Celsius de cada lado, e o meio deu uma temperatura negativa. Não faz sentido nenhum se não tem nada, né? Nenhuma fonte de calor, ou uma absorção de calor no meio da barra. Então, o primeiro passo é a discretização, ou seja, criar a malha, certo? A gente pode ter 3 tipos aí de discretização: unidimensional, 1D, bidimensional, a gente vai trabalhar com esses dois, né? Uni e bidimensional, 2D, o bidimensional, e tridimensional, aí esse daqui a gente não vai ter tempo suficiente para poder desenvolver. Quando a gente faz os elementos, né, tridimensionais, que o unidimensional, aqui não, os elementos continuam sendo unidimensional, só que aqui a gente tem 3 elementos, aqui a gente tem 4. A gente sempre vai tentar trabalhar com triângulos, que é melhor, se encaixam melhor. Já vai ver umas figuras aí para demonstrar. E aqui os tridimensionais, que infelizmente a gente não chega a trabalhar. Se vocês procurarem, por exemplo, na artigos e trabalhos envolvidos com métodos elementos finitos, vocês vão ver bastante coisa, questão de flambagem, questão de conformação, deformação, tem muita aplicação do método elementos finitos, principalmente na engenharia mecânica. Engenharia civil também, mas engenharia mecânica é muito melhor. Então, a gente tem, por exemplo, tem aqui um problema da geração das malhas, é esse problema aqui, ó, quando a gente tem, por exemplo, aqui a borda verdadeira do sólido, só como a gente está fazendo uma aproximação, ou está gerando uma malha por triângulos, quadrados, a gente vai ter alguns erros. Uma aproximação, a gente não vai conseguir chegar em resultados exatos, a gente vai chegar em resultados aproximados com uma certa tolerância. Então, a gente tem aqui a borda verdadeira, certo? E a nossa borda da malha, que ela nem sempre vai conseguir preencher todos os pontos ou todos os espaços do sólido real. Que uma outra aplicação, né? Tem o sólido aqui, material A, material B, material C, 3 materiais diferentes, só para mostrar. E o que acontece? Que uma malha quadrada, a gente vê que a malha quadrada, principalmente em curvas, né? Onde tem cantos arredondados, onde não tem canto vivo, né? Canto arredondado, ela tem um erro bastante na malha. Por exemplo, vai estimar aqui, ou aproximar o valor desse ponto aqui, já está fora do sólido. Então, por isso, o melhor se trabalhar mesmo são com triângulos. O triângulo a gente consegue, embora ele não fique todo regular, mas podem ver que a gente vai sempre ter o triângulo dentro, mesmo que seja convexo ou côncavo, só tirando aqui, né, que é côncavo aqui, é o único ponto aqui, né, bem nos furos aqui, que a gente tem, vamos dizer assim, um elemento para fora do sólido. A maior parte a gente tem sempre o elemento para dentro do sólido. Então, aqui, essa figura aqui, ela mostra mesmo a vantagem que é de se trabalhar com triângulos em relação a quadrados. Porque quadrado, a gente tem um quadrado bem fora, aqui, lógico também, né, está considerando que quadrados todos com o mesmo lado. Pode ser também um problema, poderia diminuir os quadrados, aumentar o número de quadrados, o tamanho dos quadrados, ou a área dos quadrados. Porém, malhas triangulares ou com triângulos ainda são muito superiores
em questão de recobrimento da área aqui, né, do que as áreas com quadrados. A gente vê isso na integral, quando a gente faz integração numérica, lá em cálculo numérico principalmente, em comparação com a integral de Riemann. A integral de Riemann, ele colocava retângulos embaixo do gráfico da função. Já na integração que a gente faz numericamente, a gente usa lá o método dos trapézios e de Simpson, que são os dois mais abordados, que a gente mais aborda em geral, né? O de trapézio, a gente basicamente coloca um trapézio embaixo, né? Na verdade, é colocar triângulos, né? Tem um retângulo de baixo e coloca triângulos entre o f de xi e o f de xi mais 1, que é e gera uma aproximação muito melhor do que a aproximação feita pelos retângulos, que era a ideia de Riemann. Então, já dá para ver aí, nessa parte de recobrimento de áreas, utilizar retângulos mesmo, né? Triângulos é muito... A vantagem é muito maior do que utilizar quadrados ou retângulos. É mais difícil de encaixar o quadradinho ou retângulo aqui, principalmente nessas áreas curvas, do que é colocar um triângulo. Vamos começar aqui, primeira aplicação que a gente vai ver, a gente não vira uma teoria, a gente vai desenvolver para cada aplicação, a gente vai pegar em tese. Nas aplicações unidimensionais, as equações são as mesmas, os sistemas são os mesmos, só troca, vamos dizer assim, a função de aplicação. Aqui a gente vai trabalhar com uma função de transferência de calor, função do calor, né? Temperatura. Se estivesse trabalhando um carregamento, era só trocar para um carregamento. O sistema é quase que o mesmo, lógico, tem que fazer uma ou outra adaptação. Então, a gente vai ver já direto os sistemas e as soluções aplicadas em cada um dos casos que a gente vai abordar. Então, primeiro, transferência de calor unidimensional, invariável no tempo, né? Então, permanente. Mesmo que a gente já trabalhou lá com métodos de diferenças finitas. Então, a gente tem a equação diferencial, já que é unidimensional, uma equação diferencial ordinária, só está avaliando o x, né, o eixo x. Na próxima aula, a gente vai avaliar no eixo xy, vai ser uma equação diferencial parcial, que vai ter duas dimensões. Então, a derivada segunda da temperatura em relação à posição, né, mais uma função, sumidouro de calor aqui, uma fonte de calor, é igual a zero. Com algumas condições de contorno. A primeira condição aqui, né, temperatura no ponto esquerdo aqui, a gente pode colocar isso aqui, colocando no eixo x, aqui é o nosso ponto x0, igual a zero, e esse aqui é o nosso x, vamos dizer assim, xl igual ao comprimento da barra. Então, a gente tem uma temperatura fixa no lado esquerdo, uma temperatura fixa no lado direito, e uma fonte de calor que pode ser constante para todos os pontos da barra, ou pode ser variável também, tanto faz. Não vai modificar a forma de aplicação, vai modificar as contas. Isso sim, vai modificar bastante, mas a aplicação será a mesma para os dois casos. Então, é um sistema muito simples, certo? Tem uma fonte de calor aqui, uma fonte de calor aqui, podem ter o mesmo valor, né, a mesma temperatura, pode ter temperaturas diferentes, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada, e uma fonte de calor externa, que aqui pega toda a extensão da barra. Então, primeira coisa que eu falei, tem que pegar e discretizar. Ou seja, em tese, criar a malha. Aqui não vai ser uma malha, vai ser realmente só subdividir a nossa barra. Então, a nossa barra começa aqui no x0 igual a 0, e vai até x igual a L. L é o comprimento da barra. A gente vai fazer o quê? Vários recortes. Pegar aqui, tem vamos dizer, um subintervalo aqui, mais um subintervalo, mais um, e assim sucessivamente até o enésimo subintervalo. Então, aqui, esses subintervalos, a gente chama de E, por causa do elemento, né? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, até o enésimo elemento, ok? Então, se a gente tem, aqui a gente coloca, começando no ponto 0, ou desculpa, no ponto 1 até o ponto N, a gente vai ter N elementos, beleza? Mas tem que ver que a gente coloca o quê? A gente coloca N menos, né, na verdade, N menos 2 pontos no meio. Então, aqui, quantos pontos extras, né, foram adicionados? 1, 2, 3, até N-2, já que esse é o menos 1, tirando o primeiro N-2. E o que a gente vai fazer? A gente vai, ou melhor, o que o método de elementos finitos propõe, para o caso unidimensional? É aproximar a variação aqui, a condução do calor, as temperaturas, por um polinômio mais básico possível, polinômio do primeiro grau.
que a gente já trabalhou com esse tipo, e é um polinômio bem conhecido, que a gente, lógico, a gente vai desenvolver as equações, a gente vai perceber que ele é um polinômio que a gente já trabalhou, que é o polinômio de Lagrange, que a gente já viu em cálculo numérico. Então, lá tinha as lagrangianas, né? Como a gente vai estar no polinômio do primeiro grau, para o polinômio de Lagrange, no primeiro grau, a gente vai ter a lagrangiana 0, lagrangiana 1, que a gente vai chamar de função de forma aqui, um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Basicamente, é o desenvolvimento de um polinômio de Lagrange de primeiro grau. Então, tá aqui. Quem vai pegar? Pegar aqui só esse primeiro elemento, o elemento E1, que contém o nó 1 e o nó 2. Okay? No x igual a 0, nó 1. A gente vai começar pelo nó, nomear os nós a partir do 1. 1, 2, 3 até n. Okay? Então, o elemento E1, ele está compreendido entre o nó 1 e o nó 2. Que é o que está aqui, ó. Então, a gente vai ter que calcular a temperatura no nó 1, temperatura no nó 2. Ó, T1, temperatura do nó 1, T2, temperatura do nó 2. Onde está compreendido o elemento E1. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó, nesta equação, a gente substitui as informações do T1 e T2. Então, se eu coloco a temperatura no nó 1, eu vou ter o X1. Vou colocar aqui, ó, esse aqui é o X1. Esse X1 vale 0, mas é o X1 aqui. No T2, eu vou colocar X2 no lugar do X. O que eu vou fazer? Pego esse sistema e vou, basicamente, isolar o A0. A mesma ideia que a gente tinha lá no polinômio de Lagrange, a gente queria saber qual eram os coeficientes do x, x quadrado, x ao cubo, x na n. A mesma coisa aqui, a gente quer saber qual é o coeficiente A0, que está nas duas equações, qual é o valor do coeficiente A1, que também está nas duas equações. Então, pegando este sistema aqui, e isolando o A0, a gente chega que ele é T1x2 menos T2x1 dividido por x2 menos x1. E o A1, ele é T2 menos T1 dividido por x2 menos x1. Aí o que a gente faz isso? Pega esse A0, só que com essa equação, e esse A1 com essa equação, e substitui aqui nessa equação da aproximação, esse T til, que é a aproximação para a temperatura. Só substituir aqui e aqui. A gente vai ficar assim, ó, T1x2, que é essa daqui, né? Menos T2x1, dividido por x2 menos x1, mais, aí no lugar do A1, a gente coloca essa daqui, vai ficar T2 menos T1, dividido por x2 menos x1, vezes x. Porque aqui na anterior é A0 mais A1x. Então tem um x multiplicando aqui. Fazendo, de novo, a mesma algebrismo aqui, basicamente passa multiplicando, aí vejam que o denominador é o mesmo para os dois, então dá para colocar todo mundo numa única fração, tira T1 em evidência, certo? Ó, T1 em evidência aqui, tem um x2, está aqui, e tem esse x que vai multiplicar aqui, por isso que ele está aqui. Depois, tira o T2 em evidência, está aqui, vai ficar, ó, T2 vezes x1, só que tem um menos aqui na frente, por isso que ele está aqui, e esse é x vezes T2, então x fica aqui na frente, beleza? E aqui a gente tem as duas lagrangianas, a x2, desculpe, menos x, dividido por x2 menos x1, vezes a temperatura do nó 1, mais x menos x1, dividido por x2 menos x1, vezes a temperatura no nó 2. Ok? T1 no nó 1, T2 no nó 2. E aqui a gente pode, só trocando o nome, poderia se chamar de L, né? Lá no polinômio Lagrange, lá em cálculo numérico, a gente chama de L1 e L2. Lagrangiana 1, Lagrangiana 2, vai dar na mesma. Aqui a gente só muda o nome, já que é a aplicação do método sem elementos finitos, chama de N1, N2 as funções forma, ou função de forma do sistema aqui do elemento 1. Então, basicamente, essa aqui é a nossa interpolação que a gente faz entre a temperatura do polinômio 1 e a temperatura do polinômio 2. Desculpe, temperatura do nó 1 e a temperatura do nó 2. Então, aqui, se a gente montar aqui, a gente vai utilizar o método dos resíduos ponderados para poder desenvolver aqui, né, essa solução, já adicionando as condições de contorno e os efeitos externos. O que é o efeito externo? Nesse nosso caso, é essa função de calor aqui externa. Se ela for igual a zero, aquela última parte igual a zero, fica mais simples, né? Mas se ela for diferente de zero, ela vai interferir no sistema. Então, a gente tem aqui o nosso sistema, a gente chama todo esse pedaço aqui de matriz de rigidez,
Esse desenvolvimento, para chegar nesse sistema, pessoal, eu não vou passar para vocês, mas se vocês quiserem, eu passo a teoria, não tem problema. É meio extensa, mas dá para colocar. Mas, lógico, eu não vou cobrar na prova desenvolvimento da teoria, tá? Então, a gente chega utilizando métodos de resíduos ponderados, se eu não me engano, a mesma ideia que a gente teve lá no método ADI, para transferência de calor bidimensional, né? Mas, lógico, com outras contas totalmente diferentes. Chega aqui nesse 1 sobre x2 menos x1 vezes 1 menos 1 menos 1, 1, a matriz de rigidez, tá? Essa matriz de rigidez a gente vai desenvolver no caso bidimensional. No caso bidimensional a gente vai desenvolver o porquê que dá esses valores, tá? Mas isso, porque lá tem a questão da angulação, a gente tem que fazer uma rotação, é mais simples de se mostrar, tá? T1, T2 é o vetor solução que a gente está querendo descobrir, né? Em tese, a gente conhece a temperatura 1, porque é a temperatura da borda esquerda, e a T2 a gente quer determinar. Menos T' de x1, menos T', que poderia ser menos T'1, menos T'2. Devia ter colocado, que é o quê? A taxa de variação no primeiro nó e a taxa de variação no segundo nó. Condições de contorno e os efeitos externos. A integral, como a gente está analisando o E1, então, a nossa integral vai ser do x1 ao x2. x1 é a coordenada esquerda, né? x1 é o valor de x aqui, e o x2 é o valor de x aqui. Então, a integral de x1 a x2, da função aqui f de x, função externa de calor, vezes a primeira lagrangiana, ou a primeira função forma, certo? Dx, e para a segunda linha, a gente tem o mesmo, já que a gente continua no mesmo elemento, a gente tem o mesmo intervalo, certo? Para o x, só que a segunda função forma. Ok? Esses são os efeitos externos. Então, esse aqui é o sistema para o elemento E1 apenas. Só que se a gente for analisar aqui, a gente tem N elementos. Então, a gente tem que calcular um sistema para o elemento E1, um sistema para o elemento E2, um sistema para o elemento E3, um sistema para o elemento E4, e assim sucessivamente até o enésimo elemento. E aqui gera não um conflito, mas uma sobreposição. Porque, vejam, por exemplo, o elemento E1, ele contém o nó 1 e o nó 2. O elemento E2 contém o nó 2 também, 2 e o 3. Então, tem uma sobreposição. Tem uma equação para o nó 2 no elemento 1, mais uma equação para o nó 2 no elemento 2. Então, quando a gente for montar, no final das contas, quando a gente calcula todos os elementos, a gente tem que montar o sistema geral. Então, nesse momento de montar o sistema geral, lógico que a gente não vai fazer todo mundo depois começar a montar, porque a gente acaba perdendo informação, ou melhor, tem que ficar procurando informação no meio das contas. É melhor já ir atualizando o sistema global. Então, na hora que montar o sistema global, a gente tem que pegar a linha do nó 2 do elemento 1 e somar com a linha do nó 2 do elemento 2. Aí depois, no nó 3, a gente vai ter que pegar a linha do nó 3 do elemento 2, mais a linha do nó 3 do elemento 3. E assim sucessivamente até o nó, melhor dizendo, n-1. Essa sobreposição vai acontecer no nó 2, 3, 4, 5, 7, lá, até o n-1. No nó 1 e no nó n, ela não ocorre, porque ele não divide, tanto o nó 1 quanto o nó n não é dividido com nenhum outro elemento. É só com o elemento 1 e com o elemento n. Aqui o elemento é n-1, tá, pessoal? Faltou um n-1 aqui. Elemento n-1, tá? Se tem n pontos, né, n nós, então é n-1 elementos. Beleza? Então vai ter aqui, por isso eu coloquei aqui o sistema global, desculpa, o sistema global não, o sistema geral para cada elemento de dois nós, né, 2 pontos. Então ele fica assim, ó, a matriz de rigidez, 1 sobre xi mais 1 menos xi. Que multiplica a matriz, essa matriz é fixa, sempre esse mesmo valor, tá? Esses mesmos 4 valores. 1 menos 1 menos 1, 1. Vezes TI mais 1, certo? Veja, ó, I mais 1 e I. Menos T' de xi, que poderia ser T'I, o primeiro sempre é menos e o segundo é sempre mais, tá? Mesma coisa aqui, ó. Menos T'I1, T'I2. Menos T'I mais 1. Mais o vetor de efeitos externos, né? Integral de xi a xi mais 1, ó, tudo linkado, xi a xi mais 1, da f de x, essa f de x é a dada inicialmente, ni de x dx, aqui eu coloquei mais geral, mas sempre é n1, n2.
O que vai mudar? Vai trocar aqui o valor desses índices. Mas é a mesma função, é a função N1 e a função sempre N2. Tá? N1 e N2. E vejo que sempre o intervalo é o mesmo, de xi até xi mais 1. Sempre esse intervalo. No elemento I. Ok? Vamos ver um exemplo aqui de aplicação já dessa teoria da transferência de calor unidimensional numa barra. Então, a gente tem aí basicamente a mesma ideia, uma barra unidimensional, né, que o comprimento dela é muito maior do que a espessura, por isso que a gente considera um caso unidimensional. Então, a barra de 10 centímetros de comprimento, com condições de contorno, temperatura no 0 é igual a 40 graus Celsius, temperatura no 10, já que ela tem 10 centímetros, é igual a 200 graus Celsius. Então, eu tenho aqui 40 graus Celsius fixos, 200 graus Celsius fixos, e uma fonte de calor uniforme. Lembrando, uniforme, né, para todos os pontos, mesma temperatura, de 10 graus Celsius. Para todos os pontos dessa barra, mesma temperatura. Qual que é o problema? Determine 4 elementos de comprimentos iguais e calcule uma aproximação para as temperaturas em cada nó dos elementos. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esse intervalo aqui, ou essa barra de 10 centímetros, subdividir em 4 partes iguais. Já vai fazer a continha para ver quanto vai ter de comprimento cada elemento. Nesse primeiro caso, o comprimento vai importar na matriz de rigidez, certo? Mas nesse primeiro caso, só na matriz de rigidez, e também nas integrais, né? Mas a gente vai ter que calcular esse comprimento de qualquer jeito. A gente tem que, em tese, a gente não precisaria calcular o comprimento, na verdade. Eu teria que calcular o passo, né? O que tem que calcular, sim. Tem que calcular, porque tem que saber a distância do x1 para o x2, x2 para o x3, x3 para o x4, x4 para o x5, e assim vai sucessivamente. Então, aqui está a nossa subdivisão. Está o nosso ponto x1, aqui, né? O ponto xl, nesse caso x5, a gente colocou 4 elementos. Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Todos de comprimento igual. Quanto vale cada um desses comprimentos? Você pode calcular. Aqui está nosso sistema geral, antes de começar, né? Então, esse é o nosso sistema, o nosso global. A gente vai chegar num sistema desse, que é um sistema 5 por 5. 5 linhas por 5, ou melhor, 5 equações para 5 incógnitas. Por que 5 incógnitas? São 5 temperaturas que a gente vai aproximar. Aqui a gente sabe a temperatura no 1 e no 5. Aqui é 40 e aqui é 200. Então, no 2 a gente não precisa calcular. Só que no final das contas, a gente vai acabar, como a gente tem duas conhecidas, a gente vai acabar calculando duas taxas de transferência. Taxa de transferência de calor. Duas variações ali, que são as derivadas. Derivada no 1, ou seja, qual é a taxa que está passando do nó 1 para os demais, né, por centímetro, e qual é a taxa que está passando do nó 5 para os demais. Então, esse é o nosso sistema, beleza? Esses casos aqui, que é da matriz de rigidez, a gente vai calcular. Temperaturas, a gente conhece a primeira, conhece a última, vai calcular os do meio. Essas taxas não é tão importante, até porque vocês vão ver que elas acabam se anulando, a única que fica é a T1 e a T5. E aqui é o resultado, aqui, os elementos externos, né, os efeitos externos, que é o resultado das integrais que a gente vai calcular. Então, a gente vai desenvolver nó por nó. Primeiro nó 1, depois nó 2, depois nó 3, nó 4, desculpe, elemento por elemento. Primeiro elemento 1, depois elemento 2, depois elemento 3 e, por fim, o elemento 4. Primeira coisa a se calcular, a gente vai calcular essas integrais. Porque, em tese, é a única parte de cálculo antes de gerar o sistema global. O único lugar que a gente tem que calcular mesmo é nessa integral. Porque aqui é só fazer diferença, né? O segundo nó menos o primeiro, multiplica pela matriz. Não tem muito o que fazer. Esses dois sempre aparecem, então a única conta mesmo, no primeiro momento, são as integrais. Então a gente tem que calcular essas duas integrais para cada nó, para cada elemento. Vamos para lá. Primeiro, né? Qual o comprimento de cada elemento? Já que são 4 elementos, e a barra tem 10 centímetros, então 10 centímetros por 4 elementos, 2,5 centímetros cada um. Ok? É o nosso ΔX. Sempre será essa ideia de comprimentos iguais? Não necessariamente. Isso foi especificado no exercício. Pode ter valores diferentes para os comprimentos dos elementos? Pode. Você pode acabar pegando
o que isso influencia? Às vezes, quando num local que você precisa de mais informação, uma informação mais exata, você acaba colocando mais elementos ali dentro. Aí você faz o quê? Como você coloca mais elementos dentro de um intervalinho, você tem que diminuir o comprimento. Então, digamos que a gente está muito preocupado aqui, se a gente estivesse muito preocupado com exatamente o meio aqui. A gente poderia aqui, a distância, né, entre os esses dois nós é muito grande, poderia colocar, faz a distância grande e vai diminuindo conforme vai chegando ao meio. Vai, vou colocar aqui. Aqui eu posso colocar 2,5, mas aqui para cá eu já coloco 1,2. Eu vou diminuindo para criar vários elementos aqui perto do meio. Pode fazer isso? Pode. Ele não é fixo, elementos de tamanho iguais. A gente viu isso lá no começo daquela peça, onde tinha os triângulos de tamanhos totalmente diferentes, de áreas totalmente diferentes. Os lados dos triângulos eram totalmente diferentes. Não é necessário que seja regular todo mundo do mesmo comprimento, beleza? Nesse caso, sim, porque foi o que o enunciado acabou colocando. Então, a gente sabe que cada elemento tem um tamanho de comprimento, melhor dizendo, de 2,5 centímetros. Então, o x1 é 0 centímetros, o x2, 2,5, x3, 5, x4, 7,5, x5, 10. Como que a gente chega nesses valores? x2 é o quê? x1 mais ΔX. x3 é x2 mais ΔX. x4 é o x3 mais ΔX. x5 é o x4 mais ΔX. Ok? Então, primeira análise para o elemento E1. Calcular as duas integrais. Então, a primeira integral de x1 até x2, que já estava definida, dá f de x vezes n1 de x dx. Aí fica só substituindo a n1, certo? Porque a integral de x1 é x2, de f de x. A n1 é x2 menos x, x2 menos x, dividido por x2 menos x1, dx. Aí, substituindo o x1, 0 centímetros, o x2, 2,5, substituindo no lugar aqui do x2 e x1 também, a função nossa é fixa 10, ó, tá aqui, ó, tá descrito aqui em cima, 10, x2, 2,5, menos x, dividido por 2,5 menos 0. Por quê? x1, 0. Tá aqui, ó. Fazendo essa integral, uma integral do polinômio do primeiro grau, pessoal, aqui vai ficar, né, faz aqui, ou divide, né, 10 por 2,5 dá 4. Então, 4 vezes 2,5 dá 10, certo? Menos 4 vezes x. Então, vai ficar a integral de 10 menos 4x, vai dar 10x menos 2x quadrado, de 0 a 2,5 dá 12,5. Beleza? E essa aqui é uma vantagem de quando a gente tem comprimentos iguais e a fonte de calor homogênea, constante, ou seja, a fonte de calor externa constante, que todas as integrais vão dar o mesmo valor. Essa é uma vantagem. Então, se a gente calcular a segunda integral, mesmo que mude a função de forma é N2 agora, que é x menos x1 dividido por x2 menos x1. Lagrangiana 1, Lagrangiana 2. Então, aqui, se a gente mudar a função de forma, mesmo assim, a integral de 0 a 2,5, de 10, que é f de x lá de fora, x menos 0 dividido por x, por 2,5 menos 0, vai dar o mesmo 12,5. O que mais fácil até é calcular 10 por 2,5 dá 4, 4x. Integral de 4x é 2x quadrado, de 0 a 2,5, vai dar exatamente 12,5. Porque 2,5 ao quadrado é 6,25, 6,25 vezes 2, 12,5. Ok? Então, as duas aí, integrais estão feitas. Agora é só montar, substituir nesse sistema do elemento, que primeiramente é o sistema do elemento. Então, aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com o x2 menos x1, que eu esqueci, acabei colocando direto, mas é 1 sobre x2 menos x1, vezes a matriz de rigidez aqui, T1, T2, igual a menos T'1, menos T'1, T'2, da integral, né, de x1 até x2, da N1, x1 até x2, da N2. Substituindo todos os valores numéricos que a gente já calculou anteriormente, 1 dividido x2 menos x1, x2, 2,5, x1, 0. 1 menos 1 menos 1, 1. Fixo, né? Essa matriz é fixa. Multiplicar por ela, por esse 1 sobre o tamanho do comprimento, o tamanho do elemento, é a matriz de rigidez. T1, T2 igual menos T1 linha, T2 linha, igual a 12,5, 12,5. Agora a gente pode montar 1 dividido por 2,5,
Aqui, né, só escrevendo. Aqui eu estou somando o vetor, né, primeira linha com a primeira linha, segunda linha com a segunda linha. E 1 sobre 2,5 dá 0,4 vezes 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes 1. E está assim o nosso sistema final do elemento 1. Vejam que aqui eu coloquei, ó, as temperaturas, aqui tem um T2, coloquei T1, T2 aqui. Por quê? Porque a gente tem que fazer os cruzamentos. Lá na matriz de rigidez, a gente tem, se a gente voltar aqui, ó, tem os elementos K11, ó, K11, K12, K13, K14, K15. Esse K11 é o cruzamento da temperatura, da linha da temperatura 1 com a temperatura 1. Esse K12 é o cruzamento da temperatura 1 com a temperatura 2. Então, essa primeira coluna é da temperatura 1, segunda coluna da temperatura 2, temperatura 3, 4 e 5. E os índices indicam, é o cruzamento da 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Da 2 com a 1, 2 com a 2, 2 com a 3, 2 com a 4, 2 com a 5 e assim sucessivamente. Então, os cruzamentos, podem ver que essa vai ser uma matriz simétrica, que é uma matriz simétrica, quando ela é igual à própria transposta. Então, aqui, tudo, a primeira linha vai ser exatamente a primeira coluna, a segunda linha igual à segunda coluna, a terceira linha igual à terceira coluna, a quarta linha igual à quarta coluna, e a quinta linha igual à quinta coluna. Isso é característica de uma matriz simétrica, ok? Então, por quê? A interação temperatura 1 com a 2 é igual à interação temperatura 2 com a 1. A gente vai ver isso depois que a gente montar o sistema global, vocês vão ver. Então, está aqui o nosso sistema local. Então, lá na matriz da rigidez, no 1, 1, a gente vai colocar 0,4. No 1, 2, a linha 1, coluna 2, vai colocar o menos 0,4. Na linha 2, coluna 1, menos 0,4. Na linha 2, coluna 2, mais 0,4. Está aqui, ó. Foi exatamente, ó. 1 com 1, 0,4. 1 com 2, menos 0,4. 2 com 1, menos 0,4. 2 com 2, 0,4. Aí, como aqui é a linha, continua, né? Linha 1 e linha 2, só coloquei os mesmos valores. Menos T1 linha, mais 12,5, mais T2 linha, 12,5. Tudo que está em vermelho é que foi acabou de ser atualizado, beleza? Naquele sistema global inicial. Ok, até aqui tranquilo. Ó, onde começa a aparecer o problema? Quando for para o nó do, desculpa, para o elemento 2. O elemento 2 tem o nó 2 e o nó 3. Aí vai ter de novo um cruzamento. Linha 2 com coluna 2 e já tem um 0,4. Então a gente vai somar ou subtrair, dependendo do sinal, né? Nesse 0,4, a próxima linha do próximo elemento. Então, o elemento E2. O E2 é a linha 2, ou desculpe, a coluna nó 2 com o nó 3. Então, ficou assim, ó, integral de x2 até x3 dá n1, ou seja, x3 menos x, dividido por x3 menos x2, beleza? 2,5 até 5, que multiplica 10, 5 menos x, dividido por 5 menos 2,5. Também vai dar 12,5. Porque os comprimentos são iguais, a função f é constante, então sempre vai dar o mesmo valor, 12,5. Beleza? E da linha 3, aqui então é da linha 2, a linha 3 vai ficar a mesma coisa, ó, x2 a x3, dá n2. X menos x2 dividido por x3 menos x2, vai dar 2,5 até 5, 10 vezes x menos 2,5, dividido por 5 menos 2,5, também deu 12,5. Essa integral aqui, simples. Jogando no sistema do elemento, só trocando agora, né? Agora fica lá. É o x3 menos x2. Então, é 5 menos 2,5. Tá aqui, ó. 5 menos 2,5. Mesma matriz. T2, T3. Então, a primeira linha 2, segunda linha 3. Menos T linha 2, menos T linha, mais T linha 3. Mais 12,5, mais 12,5. Somando aqui, jogando aqui para dentro, né? 1 sobre 2,5 de novo. Aí, linha 2, linha 3. Tá? Então, ficou o seguinte, 1 sobre 2,5, 0,4 vezes 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes 1. Está aqui a matriz de rigidez do elemento. De novo, coloquei aqui a coluna 2, coluna 3, linha 2, linha 3. Então, na hora de jogar lá no sistema global, tem que fazer o cruzamento. Vai ser a posição da linha 2 com a coluna 2, e vai procurar a linha 2, coluna 2, ou seja, o elemento A é K22, lá do global, e, nesse caso, como é positivo, somar 0,4.
No elemento 2, 3, que é esse aqui, somar menos 0,4. No elemento 3, 2, que é esse aqui, somar menos 0,4. E no elemento 3, 3, somar 0 mais 0,4. Beleza? Isso aqui, somar na linha 2, já tem coisa na linha 2 lá atrás, ó. Se a gente olhar, ó, a linha 2 aqui do sistema global. Desculpe voltar um pouquinho aqui, ó. Voltou demais. Tem coisa aqui já no sistema global. A gente vai somar aquilo lá nessa linha 2. Então, aqui a gente vai somar isso na linha 2 e somar isso na linha 3. Então, somando, ó. De novo, tudo que está em vermelho, a gente vai somar isso aqui. Tudo que está em vermelho a gente está colocando agora, está atualizando agora. Então, ele está somando mais 0,4 na linha 2, 2. No elemento K2, 2. Menos 0,4 no 2, 3. Menos 0,4 no 3, 2. E 0,4 no 3, 3. E na linha 2 do vetor resposta, a gente somou menos T'2 mais 12,5. Veja que aqui, né, eu acabei não trocando, não colocando a anotação menor, aqui eu coloquei a anotação maior. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Só que o que acontece? Mais T'2 com menos T'2, corta. 12,5 com mais 12,5, 25. 0,4 mais 0,4, 0,8, foi o único que mudou, porque os demais era só a posição, a gente só estava substituindo. Então, esses 4 foram atualizados, esses 2 e esses 2 aqui. E a gente vai fazer isso para todos os elementos, até o E4, já que a gente tem 4 elementos. Vamos lá para o E3 agora. O E3, de novo, é do X2 ao X3, ó. E3, ou desculpe, do X3 ao X4. Então, vai ser a integral de x3 até x4, tá aqui, ó, dá n1, ou seja, x4 menos x dividido por x4 menos x3, dx, de 5 a 7,5, vezes 10, desculpe, da função 10 vezes 7,5 menos x dividido por 7,5 menos 5. Também, de novo, vai dar 12,5 essa integral. Mesma coisa para a linha, nesse caso, linha 4, só que usando a n2. Então, x3 até x4, da n2, 5 até 7,5, do 10 vezes x menos 5, dividido por 7,5 menos 5, que deu, de novo, 12,5. Beleza? Substitui isso lá no sistema do elemento, 1 sobre 7,5 menos 2,5. Opa, aqui é menos 5, tá, pessoal? Acabei não substituindo o valor, mas é menos 5, tá? O resultado aqui vai dar 2,5. T3, T4, já que aqui não, é o nó, é do nó x3 até o x4. T3, T4, menos T'3, mais T'4, mais 12,5, mais 12,5. Só jogando para dentro, aqui deu 2,5. Lembrando que é 7,5 menos 5 aqui, esse 2,5 está errado, é menos 5, por isso que dá 2,5. Aqui, essa posição é o 3,3, essa posição é o 3,4, essa posição é o 4,3 e essa posição é o 4,4. Ok? E tá aí, 0,4, menos 0,4, menos 0,4, 0,4, T3, T4, multiplicando aqui. Menos T3', mais 12,5, T4' mais 12,5. A gente vai pegar este daqui e somar no sistema global. Qual é o sistema global que já estava atualizado? Então, a gente vai somar no T3, desculpa, no 3,3. 3,3, a gente soma 0,4. Aqui, ó, 3,3, 0,4. No 3,4 e no 4,3, menos 0,4. 3,4 menos 0,4, 4,3 menos 0,4. E no 4,4, 0,4 positivo. 0,4 positivo. Okay? T3 e T4 são as duas linhas que a gente está atualizando. Já tinha T3' mais 12,5 na linha 3. Aqui eu acabei esquecendo, tem que cortar aqui, né? Só 25, mas não tem problema, não está errado. Menos T2', né? Ou T'3 aqui. Falta um 3 aqui. Corta este com esse. De novo vai dar só 25 de novo. Porque daqui para cá eu já atualizei também. Aqui o 0,4 mais 0,4, 0,8. E os demais, nada. Ah, professor, mas todos esses K1, 3, isso aqui depois, no final, como a gente não vai colocar nada, vai virar zero, né? Você não tem essa iteração. Não tem nó 4 interagindo com nó 1. O nó 1 só interage com o nó 2, o 2 só com 3, o 3 só com 4, o 4 só com 5. Então, esses cruzamentos têm que valer zero. Beleza? E agora, por último, o elemento 4.
Vocês estão vendo aqui, como eu falei, né? As derivadas iam se anulando. Anulou na linha 2, anulou na linha 3, e o elemento E4 vai vir para anular na linha 3 também, na linha 4, desculpe. Só fica da primeira linha e da última linha. Então, para o elemento E4, então, a integral de x4 a x5 dá n1, x5 menos x, dividido por x5 menos x4. Integral de 7,5 a 10, do 10 vezes 10 menos x, dividido por 10 menos 7,5. dx dá 12,5. Outra coisa para o segundo, só que utilizando a n2, x menos x4, dividido por x5 menos x4. Integral de 7,5 a 10, do 10 multiplica x menos 7,5, dividido por 10 menos 7,5, dá 12,5 também. Substituindo lá, 7 é 1 sobre 10 menos 7,5, dá 2,5 de novo, né? 1 sobre 2,5. T'4, T'5 mais 12,5. Somando aqui, a gente vai ter assim. E, por fim, a gente tem 0,4. Vejam que todas as matrizes de rigidez de cada elemento sempre são iguais. Por quê? Porque os elementos têm comprimentos iguais. Se o elemento tivesse comprimentos diferentes, aí as matrizes seriam diferentes. Aí tem linha 4, 4, linha 4, 5. Linha 5, 4, linha 5, 5. Ok? Mesma coisa. Vamos ter que somar algumas coisas aí. No elemento, no sistema global. Então, a linha 4, 4, 0 mais 4, 0,4 que já tinha, com mais 0,4 desse elemento. A linha 4, 5, menos 0,4. A linha 5, 4, menos 0,4 deste elemento. E a linha 5, 5, 0,4. Uma forma de identificar, eu vou somar aqui, ó, pronto, já colocando todos os zeros. Aqui, mais T'4, menos T'4, corta. 12,5 mais 12,5, 25. Aqui também está faltando, tem que atualizar essa linha, esse vetorzinho atualizado. Então, tá aqui. Veja o que eu falei, né? Todos esses que não tem cruzamento, não tem interação, a gente atribui zero, porque não tem interação, certo? E aqui os últimos dois, né? 0,4 menos 0,4, 0,8, menos 0,4, menos 0,4, 0,4, T4, T5. Aqui, T4, corta com esse menos T4, 12,5 com 12,5, 25. Não tem o que cortar no T5 nem no T1, linha, melhor dizendo. Então, ele se mantém assim. E aqui está o nosso sistema global. Este é o nosso sistema global. Só que esse nosso sistema ele vai ser subdividido em dois sistemas menores. Um sistema para determinar, que vai ser o primeiro a ser resolvido, para determinar as temperaturas, ok? E um sistema para determinar as taxas de variação das temperaturas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um traço, ó, aonde temperatura que a gente já conhece, T1 e T5 a gente já conhece, então a gente vai fazer um traço. Aqui está uma equação para T'1, e aqui é a equação para T'2. Desculpa, para T'5. E a gente vai trabalhar, na verdade, para determinar as temperaturas só nessa faixa do meio. Então, a gente a gente separa para um segundo sistema, a primeira linha e a última, e desenvolve só a do meio. Ok? Então, agora a gente tem o primeiro sistema, que é esse do meio. Primeiro sistema, veja que eu excluí, tá? O sistema inteiro, só excluí a primeira e a última linha. Inclusive dos vetores do lado direito, do vetor do lado direito. Então, fica a matriz, ela tem uma matriz o quê? De 3 linhas por 5 colunas. É um sistema 3 por 5. Tem mais incógnitas do que equações aí. Porém, a gente sabe quanto vale a temperatura no nó 1? 40 graus Celsius. A gente sabe quanto vale a temperatura no nó 2? 200 graus Celsius. E na nossa resposta, a gente só tem 3 valores, 3 parâmetros. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, aqui o que eu fiz? Fiz a multiplicação. Ó. Primeira linha inteira vezes a coluna, igual a 25. Então, menos 0,4 T1, mais 0,8 T2, menos 0,4 T3, mais 0 T4, mais 0 T5. Como é 0 vezes, cancelou. Então, nem coloquei aqui, ó. Por isso que eu coloquei, ó, menos 0,4 T1, mais 0,8 T2, menos 0,3 T3. Esse 0,4 T4 não, desculpe, esse 0 vezes T4 nada, não coloca. Esse 0 vezes T5 também não coloca. Na do meio, 0 vezes T1, então não entrou. Então fica só menos 0,4 T2, mais 0,8 T3, menos 0,4 T4, mais 0 T5 não entra. Menos 0,4 T2, mais 0,8 T3, menos 0,4 T4, igual a 25. E na última linha, a mesma coisa. 0 vezes T1 não entra,
0 vezes T2, não entra, menos 0,4 vezes T3, mais 0,8 vezes T4, menos 0,4 vezes T5, igual a 25. Aqui, ó, menos 0,3 T3, mais 0,8 T4, menos 0,4 T5, igual a 25. Aí, o que foi feito daqui para, como eu sei o valor de T1, é 40, substituir. Então, é menos 0,4 vezes 40, porque T1 vale 40. E a mesma coisa no T5, é menos 0,4 vezes 200, porque o T5 vale 200. Esses aqui são os valores de contorno lá que são listados no enunciado do problema, ok? Então, a gente tem aqui, só repetir para mostrar, né? Menos 0,4 vezes 40 dá menos 16. E menos 0,4 vezes 200 dá menos 80. Menos 16, menos 80. Esse menos 16 pula para a direita e fica mais 16. Então vai ficar 25 mais 16. Esse menos 80 pula para a direita e fica mais 80. 25 mais 80. Então o nosso sistema, onde a gente vai determinar as temperaturas, fica o seguinte. 0,8 T2, está aqui, menos 0,4 T3 igual a 41, 25 mais 16. Menos 0,4 T2 mais 0,8 T3 menos 0,4 T4 igual a 25. Não teve ninguém para substituir para poder aumentar, né? Multiplicar o valor aqui. Menos 0,4 T3 mais 0,8 T4 igual a 105. Ok? Então, a gente tem aqui, agora sim, 1, 2, 3 incógnitas para 1, 2, 3 equações. Sistema quadrado, em geral, sistema possível e determinado. Pode ser possível e indeterminado? Pode ser impossível? Também pode. Mas, no nosso caso, ele é possível e determinado. Resolvendo esse sistema, né, a gente chega em T2, a temperatura no nó 2, 173 graus Celsius, 173,75 graus Celsius. A temperatura no T3, 245,0 graus Celsius. E no T4, 253,75 graus Celsius. O que a gente faz agora com o sistema 2? Lembrando que eu falei, a gente separa em dois sistemas. Um sistema que é a faixa do meio, e um sistema composto pela primeira e pela última equação. Agora a gente resolve. Uma vez que a gente conhece quanto vale T2, T3, T4, a gente consegue resolver o sistema composto pela primeira e última equações. Está aqui, ó. Só peguei a primeira linha e a última linha. Lógico que eu vou ter, como são 1, 2, 3, 4, 5 posições, tem que pegar todas as temperaturas. Então, 0,4 menos 0,4, 000, 000, menos 0,4, 0,4. T1, T2, T3, T4, T5, igual a, aqui o lado direito, né? Menos T1 linha, mais 12,5, T5 linha, mais 12,5. Vou substituir aqui. Aqui é 40, aqui é 173,75, aqui é 243, eu acho que é isso, e aqui 273,75 e 200. Desculpa, eu troquei a ordem, né? 40, 173,75, 245, 253,75 e 200. Igual ao vetor de carregamento aqui. Então, agora faz a mesma coisa. Primeira linha, vezes a coluna, igual a primeira linha. Segunda linha, vezes a coluna, igual a segunda linha. 40 vezes 0,4, menos 0,4 vezes 173,75, mais 0,245, mais 0,253,75, mais 0,200, igual a menos T1 linha, mais 12,5. E a mesma coisa para a linha de baixo. Aqui, repetindo, tá aqui, ó. 0,4 vezes 40, menos 0,4 vezes 173,75, igual a menos T1 linha, mais 12,5. Na linha de baixo, fica só menos 0,4 vezes o penúltimo, 253,75, mais 0,4 vezes 200, igual a T5 linha, mais 12,5. Fazendo essas contas do lado esquerdo, né? Fica, aqui dá mais 16, aqui dá menos 69,5, aqui dá menos 101,5, aqui dá mais 80, que a gente já tinha feito, menos T1 linha, mais 12,5, T5 linha, mais 2,5. Isolando aqui, o T1 linha, mais 66 graus Celsius por centímetro, taxa de transferência, né, é de 66 graus Celsius por centímetro, e no nó da esquerda, nó 1, e menos 34, desculpe, graus Celsius por centímetro no nó 5. Opa, professor, menos 34, então ele está roubando calor no nó 5, por ser negativo, uma transferência negativa? Não, é porque essa taxa de transferência negativa, ou melhor, a taxa de transferência leva em consideração da onde para onde que está indo. Se a gente analisar, opa, isso aqui é a resposta final.
Se a gente analisar aqui nos nós, vou pegar aqui, por exemplo, aqui. Que beleza. Aqui. Ele leva em consideração o ponto final, o ponto inicial e o final. O do nó 1, ele está sendo do ponto x0, x1 igual a 0, para o x2, que é o 2,5. Então, ele está indo no sentido positivo do eixo x. A transferência de calor, taxa de variação, está indo no sentido positivo, ele está indo para a direita. Já no nó 5, ele não vai ser para a direita. Direita não tem mais nó nenhum, ele vai ser para a esquerda. Então, aquele sinal negativo indica que a transferência está saindo do 5 e retornando no sentido x do eixo. Então, ele está indo para a esquerda no sentido x do eixo. Não quer dizer que ele está roubando calor, que ele está diminuindo, ele está sugando. Não, ele está indo no sentido contrário ao eixo x. O eixo x cresce para a direita, ele está indo no sentido direita-esquerda. Aqui é positivo porque está indo no sentido esquerda-direita, que é exatamente o sentido de crescimento do eixo x. Voltando lá para aquele gráfico, esse gráfico demonstra. Aqui em preto a gente tem a solução analítica, a solução exata, certo? Que é muito simples de determinar. E a nossa solução por métodos de elementos finitos. Vejam que nos nós, ele não errou nada. Nos nós, ele não erra. É o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Só que, se a gente fizer uma interpolação entre essas duas, né, em vez de gerar outro modelo de elementos finitos, uma malha mais refinada, fizer uma interpolação, vai ter um erro cometido. Aí sim, na interpolação entre duas temperaturas conhecidas, existe um erro cometido. Como a gente pode fazer, então, para diminuir esse erro? Refinar a nossa malha. Ou seja, nesse caso não é bem uma malha, mas aumentar o número de elementos. Em vez de colocar só 4 elementos, por exemplo, colocar mais um elemento intermediário entre o x1 e x2. Coloca mais um elemento entre x2 e x3, mais um elemento entre x3 e x4, mais um elemento entre x4 e x5. Ele vai acabar fazendo o quê? Vai diminuindo esse erro, diminuindo cada vez mais esse erro.